aí pelo histórico que ele fez, já vão sabendo a idade da gente, né? Você vai fazendo as coisas que você está ficando mais velho, né? Então, eu já estou realmente de cabelo branco. E essa peregrinação aí por vários lugares, estados do Brasil, foi por conta da minha atividade profissional. E como eu era transferido, política da empresa que eu trabalhava, hoje estou aposentado. Então, eu vivia mudando de lugar e por isso colaborei assim com tantas instituições para não me afastar do espiritismo, né? Mas viemos aqui não para falar de mim, que sou apenas alguém que está procurando o próprio equilíbrio ainda, mas para conversarmos sobre mediunidade. Nos foi proposto falar sobre os desafios da mediunidade. Lembramos aqui do que está em Atos dos Apóstolos, ainda no capítulo 1, no instante da ascensão de Jesus, ascensão que acontece no Monte das Oliveiras, segundo o Atos dos Apóstolos, que Jesus promete aos seus discípulos, aos seus apóstolos, pedem que eles fiquem ali, e promete que eles iriam receber uma força nova, o Espírito Santo, que é chamado pelos estudiosos de descida do Espírito Santo. E pouco depois, e Jesus diz que eles iriam receber esse Espírito Santo para que se tornassem, fossem testemunhas de Jesus em Jerusalém, na Samaria e até os confins da terra. Então ele já dizia a que se prestaria aquela descida do Espírito Santo. E aí nós vamos ver, pouco depois, os apóstolos reunidos em Jerusalém, o fenômeno de Pentecostes, que acontece 50 dias após a Páscoa. Né? São 50 dias após a Páscoa, ali contando da sexta-feira da paixão chamada. São 3 dias até ali o domingo. Depois, Jesus vai passar mais uns dias, 40 dias com seus apóstolos, e uma semana depois, então, completa-se exatamente esses 50 dias, que era a festa de Pentecostes. E nesse momento da festa de Pentecostes, que se comemorava entre os judeus ali a libertação deles do jugo egípcio, os apóstolos vão participar de fenômenos mediúnicos extraordinários. Tanto fenômenos de efeitos físicos, porque nesse instante se vê as línguas de fogo sobre a cabeça dos apóstolos, o barulho como de ventos, né, que movimentam ali o ambiente, os fenômenos de efeito físico, como os fenômenos de efeito inteligente, porque eles vão falar em línguas diferentes. Num fenômeno que Allan Kardec vai classificar como de línguas estrangeiras e que o estudioso e pesquisador dos fenômenos espíritas, Ernesto Bosano, italiano, deu o nome de xenoglossia para, digamos assim, definir esses fenômenos. Então, desde aquele momento do Pentecostes, para a cristandade, começa um período largo de atividade entre o mundo espiritual e a terra, de uma atividade, digamos assim, presente, que era vista em todos os lugares por determinado tempo e que ressurge aí com o Espiritismo no século XIX. Então, a mediunidade em si é essa faculdade. E Atos dos Apóstolos vem nos dizer que essa faculdade foi dada aí aos apóstolos para que eles fossem testemunhas de Jesus em Jerusalém, na Samaria, em até os confins da terra. Ou seja, a mediunidade
tem essa finalidade dentro do cristianismo de apresentar Jesus às pessoas. Mas como é que o Espiritismo vai nos definir a mediunidade e definir quem são os médiuns? Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 14, item 159, ele vai nos dizer que todo aquele que sofre num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. E vai nos esclarecer um pouco mais adiante que os médiuns propriamente ditos, aí ele faz uma separação. Os médiuns propriamente ditos são aqueles que são capazes ou que promovem os fenômenos, que esses fenômenos podem ser observados. E esses são os médiuns propriamente ditos. Mas todos, num grau qualquer, sofrendo a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Então, nós podemos dizer, com Allan Kardec, que todos nós somos médiuns, até porque todos nós temos um anjo de guarda, um espírito responsável pela execução, ou o auxílio à execução da nossa programação na reencarnação. E, pelo menos, desse espírito nós recebemos a influência. Então, todos nós somos médiuns sob esse ponto de vista. E Allan Kardec diz que é muito raro alguém não ter algum sintoma da mediunidade, né? Uma sensação, uma vez ocasionalmente ver ou ouvir alguma coisa, mas os médiuns propriamente ditos são aqueles em que o fenômeno se torna patente, não existindo nenhuma fórmula para se descobrir se fulano é médium, se fulano não é médium. E a gente, às vezes, vê, aqui, pelo menos antigamente, víamos, por exemplo, nos templos de Umbanda, e isso é muito oriundo dos templos de Umbanda, eles pegavam na cabeça das pessoas, como se fosse no que a gente chama da muleira, e ali dizia fulano é médium para algumas pessoas, mas não há nenhum indicativo físico da mediunidade. Então, a mediunidade é essa faculdade, uma faculdade humana, que nos permite essa comunicação com os espíritos. Mas a faculdade em si, ela é neutra. E quando nós a recebemos ou a trazemos conosco, ela gera alguns compromissos. Daí os desafios da mediunidade. E qual o primeiro grande desafio que nós poderíamos, assim, elencar da mediunidade? Pensamos que o primeiro grande desafio da mediunidade é exatamente entender o que é a mediunidade. Como é que o fenômeno acontece e, principalmente, compreender a sua finalidade sagrada. Qual o fim da mediunidade? Esse é um desafio básico, porque é a partir dele que qualquer coisa pode ser desenvolvida. Entender que a mediunidade é essa faculdade humana e que ela tem uma finalidade. E essa finalidade é uma finalidade sagrada. Qual é a finalidade da mediunidade? É instruir os homens. É permitir esse intercâmbio com o mundo espiritual. No caso da mediunidade com Jesus, a mediunidade que o Espiritismo trabalha, há o contato com os espíritos superiores, aqueles que possam orientar o nosso passo. Então, havendo em nós já a compreensão do que seja essa faculdade e dessa finalidade, nós vamos pavimentando o nosso caminho. Porque nós passamos a entender que a mediunidade é uma coisa séria, é uma coisa que dizem os espíritos que só devemos nos dedicar, só devemos praticar com o sentimento santificado, um sentimento sagrado. É por isso que hoje se recomenda nas casas espíritas, aquelas que podem, por questões físicas, às vezes não é possível, mas que o recinto
destinado às reuniões mediúnicas, ele é isolado. E as pessoas não frequentam com outras atividades, porque ali os espíritos preparam o ambiente, as energias que circulam ali, elas são adredemente selecionadas para o desenvolvimento das tarefas que cada grupo possa ter. Então, a partir desse momento que nós compreendemos a mediunidade como sendo essa faculdade que todos nós podemos estar dotada, e ela é humana, então ela independe da questão moral. A questão moral só vai influir na qualidade das comunicações. A mediunidade ela se distribui como um todo pela humanidade, e compreendendo essa finalidade dela primeira, nós vamos vendo outros desafios que essa faculdade nos traz. E qual é o outro desafio que nós temos a partir dessa compreensão? Não podemos nos afastar do estudo. E é um estudo contínuo. Não é um estudo que a gente olhe assim e converse com alguém. Não. É preciso estudar com profundidade a mediunidade. Nós podemos até nos valer de algumas apostilas. Eu fui professor muito tempo na minha cidade de Fortaleza e fui professor de cursinho também. Fui professor de matemática. E aqueles alunos que estudavam na apostila, nós tínhamos dois tipos de aluno que estudavam em apostila. Um era aquele que trabalhava o dia todo e era o aluno dos turnos da noite. Não tinha tempo, então o recurso dele era a apostila, porque o tempo era restrito. E o outro era o aluno preguiçoso. Aquele que não ia aos livros, um e outros, o outro mais do que o que trabalhava, saía com prejuízos. Então, se nós pretendemos avançar na mediunidade, esse é um desafio que precisamos enfrentar. O desafio do estudo. E esse estudo, ele precisa passar pelo Livro dos Médiuns, que muita gente não gosta. Porque quando a gente abre o Livro dos Médiuns, Kardec começa com o quê? Com o tal do método. Para as pessoas que não são afins com, digamos, essa parte, essa ciência, já quer deixar o livro de lado, ou passa logo lá para frente. Mas é preciso enfrentar, porque o Livro dos Médiuns, ele é base. Tudo que flui na mediunidade com segurança é a partir dessa obra magnífica, obra que, inclusive, esse ano, nós estamos completando 160 anos do seu lançamento, que se deu em 15 de janeiro de 1861, e é a segunda obra da codificação. Então, no Livro dos Médiuns, Allan Kardec vai abordar, primeiro ele vai fazer uma separação entre os fenômenos pela sua natureza. Os fenômenos de efeitos físicos, que são aqueles que afetam os nossos sentidos físicos, ninguém precisa ser médium para percebê-los, que é um movimento de corpos, são as materializações, são os fenômenos luminosos, fenômenos de transporte, ou seja, eles afetam o nosso sentido físico. São os fenômenos de efeitos físicos, e aí há uma categoria especial de médiuns, que são chamados médiuns de efeitos físicos. E a outra parte, que são os fenômenos inteligentes, é a psicofonia, a psicografia, a psicopictografia, e outras mediunidades. Allan Kardec cataloga mais de 40 tipos de mediunidade e de médiuns dentro do Livro dos Médiuns. Aí vai falar de cada médium, e nós vamos ali lendo e entendendo, para ver onde é que nós nos colocamos, para vencermos os receios e aproveitarmos bem essa informação, né? O que é intuição? O que é inspiração? O que é a dupla vista?
Ou seja, Allan Kardec vai conversando sobre todas essas faculdades. E o tempo vai mostrando que houve mudança. Por exemplo, qual a faculdade mais comum à época de Allan Kardec? Pelo que nós vimos na codificação. Era a psicografia. Porque os espíritos utilizaram desse mecanismo para registrar suas respostas com a finalidade da produção dos livros que foram aí lançados, trabalhados por Allan Kardec. Não se tinha como gravar as vozes. E mesmo gravando, havia trabalho para você degravar. Hoje em dia, podemos dizer que a mediunidade mais presente é a psicofonia, não é a psicografia. Embora Allan Kardec vá dizer que a faculdade mais fácil de se desenvolver pelo exercício é a psicografia. E aí nós vamos, dentro desse estudo contínuo, nós vamos compreendendo a faculdade, concluindo esse entendimento, nós vamos compreendendo o fenômeno e quais as consequências, tudo nesse livro magnífico. E lógico que nós temos outras obras nas quais precisamos nos debruçar. Temos alguns autores encarnados aqui no Brasil com um trabalho maravilhoso, como foi Hermínio Miranda, Em Diálogo com as Sombras, Histórias que os Espíritos Contaram, e outros livros, o Rino Curti também, Herculano Pires, Mário Tamassia, Eliseu Rigonati, Aurélio Valente, são todos autores muito bons dentro da mediunidade e que precisamos visitar essas obras. E quem quiser ir mais atrás, lê Leon Denis, No Invisível. Que obra grandiosa, maravilhosa, para nos falar sobre a mediunidade, sobre os desafios da mediunidade. E mergulhar, por exemplo, nas obras de André Luiz, que é um desafio. Mas não são muitos livros. São 16 livros, tirando aqueles 3 que são de orientação, né? Agenda Cristã, Conduta Espírita e Desobsessão, nós temos outros 13 livros que vão falar sobre a vida no mundo espiritual e qual é a relação dos espíritos conosco. Em vários deles, a mediunidade surge, às vezes, do começo ao fim, como é a obra Nos Domínios da Mediunidade. E nós precisamos mergulhar, temos que ir na Gênese. Eu lembro, faz alguns anos, eu fui convidado para fazer um estudo, uma palestra, com uma turma de ESD. Isso foi em 2010, então está com 11 anos. E eu fiz o estudo com o pessoal, eram 3 turmas, na faixa daí uns 80 ou 100 participantes, e fui falar da possessão. Falei da possessão, que é aquela comunicação em que o espírito toma direto o corpo do médium, não é perispírito a perispírito. Depois, no meio da semana, ligaram no meu trabalho. Olha, fulano de tal, que é um dos colaboradores, não chamam de instrutor, não, chamam de facilitador. Hoje em dia o nome é esse, né? E naquele dia já era. Que é um dos facilitadores, não estava no dia. E quando ele veio, o pessoal falou que você tinha conversado sobre a possessão, e ele disse que isso não existe. E causou um mal-estar na turma, e a gente queria... Você não podia vir explicar? Eu digo, não, eu digo um livro para vocês estudarem. Aí eu me aborreci, e citei a Gênese, e citei André Luiz nos Domínios da Mediunidade. Por exemplo, no caso da dona Celina, André Luiz vai dizer que o espírito sai e fica do lado. Então o outro está usando o corpo dela. Como é que ela ficou do lado e o outro não está usando o corpo? E Allan Kardec vai esclarecer, nós vamos encontrar, inclusive, isso na Revista Espírita, depois na Gênese, que a possessão tanto é de um espírito atrasado, de um espírito imperfeito, como de um espírito superior. A possessão é diferente da obsessão. A obsessão é sempre a influência de um espírito maléfico, de um espírito inferior. Mas a possessão não. A possessão pode ser de um espírito superior.
Allan Kardec vai nos dizer. Então, nós precisamos continuar estudando, avançar nas obras de Allan Kardec, e ninguém mais do mundo espiritual tratou a mediunidade como André Luiz. Se nós estudarmos André Luiz, tudo que nós pegamos de mediunidade veio a partir de André Luiz. Ninguém trouxe novidade. Até hoje, não temos novidade na literatura espírita, fora das obras de André Luiz, no que diz respeito ao que a espiritualidade vem nos dizer. Só desenvolvimento de algumas coisas a partir dali. Então, esse estudo continuado, ele é um desafio. Porque continuado quer dizer, se eu estou no espiritismo há 10 anos, eu tenho que estar 10 anos estudando. Se eu estou há 20, quer dizer que há 20 eu estudo. Se eu estou há 40, quer dizer, eu estudo há 40. É um desafio esses estudos de longo fôlego, mas são essenciais para o entendimento da mediunidade e para o seu uso. E um outro desafio que esse nos impõe, aqueles que desejam praticar a mediunidade, entrar nesse universo, é o estudo do espiritismo como um todo. E o estudo do evangelho, mesmo que seja aqueles temas que não são do nosso maior agrado, que tem pessoas que gostam mais da moral, outros gostam mais da ciência, outros mais da filosofia, mas o espiritismo tem os 3 aspectos. Nós precisamos visitá-los, estudá-los. A gente pode até estudar sozinho, mas é bom depois conversar com outras pessoas ou em grupo para ver se o nosso entendimento está sendo mais adequado. Se nós interpretamos adequadamente, se não há alguma coisa a mais, então nós precisamos estudar o espiritismo como um todo e conhecer o evangelho, porque o evangelho está recheado dessas questões da mediunidade. Todos esses aspectos, eles são muito importantes. Mas um dos mais importantes para que a mediunidade que nós tenhamos, depois de absorver esse conhecimento, é o estudo de si mesmo. É conhecer a si mesmo e trabalhar as nossas imperfeições. Por quê? Porque da nossa condição, a nossa condição moral vai determinar os espíritos que vão estar em contato conosco. Então, não adianta termos o conhecimento se não colocamos essas coisas na nossa vida diária. Então, o médium precisa estar, que a gente fala muito no espiritismo, vigilante, mas não é vigiando a vida dos outros, é a nossa. Precisamos estar vigilantes. E como isso é difícil? Por quê? Porque nós não temos esse hábito. Nós temos que construí-lo, principalmente aqui no Ocidente, nessas questões. É preciso construir. E uma das formas é estudar, é ler. Olha, quando estou lendo, assim, por exemplo, uma obra de André Luiz, eu estou terminando de ler André Luiz. Eu estou até com preguiça, que já faz 2 anos que eu recomecei, e há uns 15 dias ou 20 dias atrás é o que eu terminei Sexo e Destino. Então, falta eu ler e a vida continua. É a 12ª vez que eu leio a coleção de ponta a ponta, nesses anos que estou no Espiritismo. Então, vou de novo para e a vida continua. Mas quando estou numa obra de André Luiz, ou Emmanuel, ou outros espíritos que trazem essas coisas, a sensação que tenho é que estou com um espanador, tirando as teias de aranha da minha mente, espanando os pensamentos bobos que possam chegar, ou as angústias que possam nos envolver, as coisas que não irão nos trazer nenhum benefício. Quando a gente está lendo, a gente está limpando a casa mental. Então, o estudo se torna importante nessa preparação do médium, nesse conhecimento de si mesmo. E o trabalho em favor daqueles que mais precisam, a terapia do trabalho. E a Casa Espírita tem muitas opções. Nós podemos auxiliar no passe, no atendimento fraterno, fazer uma palestra, um estudo. Nós podemos trabalhar na recepção das casas espíritas físicas. Nós podemos ajudar na limpeza
ir à casa dos necessitados, dos doentes, daqueles que passam por carência material, levar alguma coisa, e aí, enquanto a gente estuda, limpa a casa mental, a gente trabalha e limpa o coração. Vamos jogando aquilo que não nos serve. E esse é um desafio contínuo, porque é do próprio planeta essa natureza. Nós estamos imersos nessas vibrações desencontradas e o médium é uma antena. Quem é médium não é médium só no dia da reunião no centro, não. É médium todos os dias, todas as horas. Nós somos antenas que vamos sintonizando com uma coisa ou com outra, de acordo com as nossas preferências. Então, nesse estudo de si mesmo, para nos ajustarmos às exigências da prática mediúnica, nós precisamos ainda dessa disciplina moral. Vigiar as nossas próprias ações, as nossas reações, banir tudo aquilo que nos traga desconforto. É preciso também uma disciplina no que diz respeito a horários, a assiduidade nas reuniões. Nós precisamos. André Luiz, por exemplo, na obra Desobsessão, ele vai nos dizer que aquela pessoa que vai ao centro espírita e que tem a reunião de desobsessão, ele tem que ter ali, por exemplo, guardado um guarda-chuva, uma capa, para naquele dia de chuva, se ele tiver que ir caminhando até o centro, não ser impeditivo. Bota a capa e vai dizer, se chegar uma visita naquele dia, olha, me desculpo, mas hoje eu tenho um compromisso. Porque se essa visita chegou, ela chegou também sem ter previamente avisado que ia haver aquele encontro. André Luiz, ele vai nos falar todas essas coisas, mostrando para nós toda a importância que é dada a essas questões pelos espíritos. E isso são desafios enormes na mediunidade. E isso tudo vai prevenir que nós fiquemos mais tempo sob a influência dos espíritos levianos, zombeteiros, espíritos maléficos, nos processos de obsessão, e o médium analisar a si mesmo nas questões anímicas e de mistificação. O doutrinador, hoje muita gente fala esclarecedor, André Luiz usa esse termo, mas muita gente hoje fala dialogador. Dialogador dialoga no bar também, no centro, na reunião mediúnica, ninguém vai dialogar. Nós vamos esclarecer, é esse o papel. Vamos acolher. Não é o dialogador, mas dialogador está dialogando em qualquer lugar. Acho um termo inadequado. As pessoas estão tendo esse eufemismo. Tem mudado os termos espíritas, tem casas espíritas que o nome não é reunião de desobsessão, é reunião espiritual. Não, é desobsessão, esse é um termo de Allan Kardec. Nós vamos mudar agora a base do espiritismo? Não devemos, penso eu. E tudo isso vem com o estudo, com o conhecimento. Allan Kardec fala em obsessão. Não, é influência espiritual. Allan Kardec diz que é obsessão. Ainda diz que a toda obsessão corresponde uma imperfeição moral. Então, não tem obsidiado bonzinho. Todo obsidiado é alguém que tem um problema moral. Ele diz lá, a toda obsessão corresponde uma imperfeição moral, porque a mosca só pousa onde a ferida está aberta. Nós podemos tratar e fechá-la. E cuidar desse tal de animismo, que não é nada demais, é parte natural do processo. Emmanuel vai nos dizer, em uma mensagem que está naquele livro Seara dos Médiuns, que é uma homenagem ao centenário, o primeiro centenário do livro dos médiuns, ele vai nos dizer que toda comunicação mediúnica é o resultado do médium que a recebe, do espírito que a traz e do ambiente em que nós estamos. Ou seja, nós temos 3 elementos na comunicação mediúnica. O ambiente influi porque o médium é essa antena. O médium influi porque tem a parte anímica, não existe comunicação sem animismo. Ele não pode ser a ponto de prejudicar a mensagem que chega, de alterar
a mensagem que o Espírito traz, aí devemos ter cuidado. Mas é uma coisa natural e precisamos tratar com isso. E Emmanuel, André Luiz vai falar isso muito claramente no livro No Mundo Maior, quando ele fala lá sobre desenvolvimento mediúnico, ele vai falar sobre o animismo, e que os médios que começam, é muito natural ter uma parcela maior de animismo, e só com o tempo é que vão realmente, desenvolvendo ou adestrando a sua faculdade, que muita gente hoje também não quer esse termo desenvolvimento, mas é o termo que Allan Kardec usa. É desenvolver. Agora, a gente desenvolve uma coisa que existe. Só se desenvolve mediunidade quando a mediunidade existe. Então, o termo é desenvolvimento mesmo, é crescimento, que muitos gostam também de educação, é ótimo. Mas a gente não educa a mediunidade, a gente educa o médium. E não a mediunidade. A mediunidade é a faculdade em si. A educação é do médium e não da mediunidade. A mediunidade nós desenvolvemos, como diz Allan Kardec. Então, os desafios são muitos, mas esse que nós trouxemos já é material para a nossa reflexão. E se nós resolvemos adentrar, nós temos essa compreensão. A partir do que falamos lá no início, que está em Atos dos Apóstolos, que Jesus diz que essa força ou essa faculdade seria dada aos seus discípulos para que lhe fossem testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. E ser testemunha de Jesus é andar como Jesus andou. É amar, é servir, é perdoar. E aí, nesse caminho, nós vamos atrair os bons espíritos que vão estar conosco, porque é uma questão de simpatia vibratória. Então, se nós estamos nesse caminho, que nós meditemos nessa questão. E lógico que há muitas outras, a fim de que nós possamos aproveitar essa faculdade maravilhosa que nós temos, é uma ferramenta de trabalho para a nossa libertação, a nossa renovação. Eu devolvo aqui a palavra à Kemi para que continue aí a conduzir a nossa reunião de hoje, já agradecendo aí a paciência de todos. Nós é que agradecemos ao Samuel, viu, Samuel? Muito obrigada. Quem tiver perguntas, vocês podem fazer no chat, ou então, se vocês quiserem abrir o microfone para falar, fique à vontade. Adriana, se a Adriana tiver perguntas, por favor, você pode fazê-lo, por favor? Sim, eu anotei algumas. A primeira é: eu posso trabalhar em um grupo mediúnico sem ter nenhum tipo de mediunidade ostensiva? E é possível, através de exercícios e práticas, desenvolver algum tipo de mediunidade? Olha, nós sempre temos companheiros nos grupos mediúnicos que não têm uma mediunidade ostensiva. Inclusive, ela é recomendada, por exemplo, para o dirigente, para que ele não incorra no risco de se mediunizar durante o trabalho, porque pode atrapalhar o andamento do serviço, embora não haja proibição em quem tem mediunidade ostensiva de desempenhar essa tarefa, desde que tenha um controle sobre as suas faculdades mediúnicas. Nós temos aqueles companheiros que ficam na sustentação da vibração, ficam em preces, ou que vão aplicar passes, às vezes nos médiuns, quando há necessidade, e normalmente pela recomendação daquele que dirige o trabalho. Então, são pessoas que normalmente não têm a mediunidade ostensiva. Agora, se nós podemos desenvolver a mediunidade sem que ela, digamos, se tenha manifestado ainda, só se ela já existia em germe, porque não se cria a mediunidade em si. Mas se a pessoa tem um germe, ela vai desenvolvendo, ou seja, a própria espiritualidade vai cuidando de que aquela mediunidade possa eclodir, como se fala normalmente, e possa aí sim, com o tempo, haver um bom desenvolvimento. E isso é comum, por exemplo, os médiuns de efeitos físicos, como foi o caso, por exemplo, de Eusápia Paladino, na Itália,
Florence Cook, na Inglaterra, Ana Prado, aqui no Brasil, os espíritos, eles começam a expelir o ectoplasma em pequenas quantidades. Os primeiros fenômenos, eles são rudimentares, mas os espíritos vão trabalhando para que essa liberação seja maior. Então, eles começam então, a liberar uma maior quantidade de ectoplasma e as materializações elas podem chegar até a ser completas. E tem mais. O ectoplasma foi um termo criado por Charles Richer, médico francês, fisiologista, detentor do Nobel de Medicina, pesquisador desses fenômenos. Nós sabemos que o ectoplasma, foi pela observação deles, ele se dissocia na luz clara com muita facilidade. Mas eles observaram que alguns médiuns, com o desenvolvimento dessas faculdades mediúnicas, eram capazes de produzir os fenômenos também à luz clara, ou à luz menos escura. E isso aconteceu com vários deles. Por exemplo, Daniel Douglas Home, os fenômenos aconteciam à luz do dia. Então, há esse desenvolvimento quando há o germe, quando a mediunidade está ali, ou ela eclodiu. Se não temos mediunidade, não há como desenvolvê-la, não há como fazê-la brotar. A próxima. A partir do momento que o médium estuda e educa a si mesmo, é possível que a mediunidade mude para mais, para menos ou outras capacidades mediúnicas? Olha, o que se observa normalmente, quando a mediunidade eclode, é que as pessoas, nesses casos, muitas vezes, é muito comum, eles apresentarem vários tipos de mediunidade. Tem evidência, tem audição, tem a psicofonia e outros tipos de mediunidade vão surgindo. É aquele momento em que há um desabrochar. Mas mediunidade é compromisso. E nós não conseguimos dar compromisso de tantas coisas. Então, normalmente, aquele compromisso vai se deter em uma ou em duas das faculdades mediúnicas, e as outras é como se emurchecessem, elas se recolhem. E aquelas outras com as quais nós temos compromisso, seja a psicofonia, a psicografia ou outra qualquer, ela tem um desenvolvimento maior, mas as outras recuam. E isso é muito comum acontecer dentro desses quadros da mediunidade. Agora, começar com um e depois ficar com muitas, nós não temos médios com tantas faculdades assim. Nós temos o Chico Xavier, por exemplo, uma vidência e uma audiência assim meridianas. A psicofonia e a psicografia foi o grande trabalho do Chico, a psicografia, mas ele também tinha, aí pela sua elevação, a possibilidade da produção de fenômenos de efeitos físicos. Mas Emmanuel o desaconselha, aliás, o proíbe, para que não houvesse distrações no seu caminho, porque o seu compromisso era com o livro mediúnico. E aí o Chico, obediente nessa disciplina que nós falamos, ele se ajusta e é em função dessa sua grandeza que nós temos essa literatura extraordinária para nos deleitarmos, para aprendermos, para mergulharmos nisso aí. Então, normalmente, há uma redução. Quando ela aparece, a pessoa tem várias percepções. É como quando você, digamos assim, você muda de ambiente e você, de repente, pode até não estar mais vendo, depois vai clareando. Seria no sentido inverso. Você chega na mediunidade e começa a ver demais e depois foca numa coisa só. Nós ainda não damos conta de tudo. E André Luiz vai nos dizer, tanto no mundo maior, como ele vai nos dizer, mais uma vez frisando, na obra Evolução em Dois Mundos, que a intuição pura, a intuição foi a primeira manifestação mediúnica, e a intuição pura será a nossa faculdade do futuro, através dela faremos todas as outras coisas. A próxima.
qual a forma ideal do médium se proteger num ambiente com vibração altamente negativa? Por exemplo, no trato com viciados ou pessoas com problemas mentais. Olha, o médium para ir com essas tarefas nesse ambiente, a não ser que seja uma questão profissional, outra que ele traga consigo, mas é preciso primeiro ter equilíbrio. Nós só damos aquilo que nós temos. Então, para irmos ao encontro das pessoas que estão em desequilíbrio, nós precisamos estar equilibrados. E mesmo estando equilibrados, nós precisamos estar vigilantes. E a prece é o recurso mais próximo que nós temos, que a prece vai nos envolver nessas vibrações positivas, vai permitir que os espíritos que nos assistem possam se fazer presente de maneira, digamos assim, mais intensa, mais ativa e promover aí essa proteção. E o equilíbrio próprio, porque se nós vamos ao encontro dessas pessoas que estão com essa necessidade, nós não podemos entrar na vibração deles. Nós não podemos ser críticos dele, porque não fomos ali para criticá-los, nós somos para prestar um auxílio, qualquer que seja ele. Então, nós temos que ter nos trabalhado a fim de sermos isentos e auxiliar aqueles que precisam com esse equilíbrio. Então, a prece é o primeiro socorro, mas a prece não só na hora, mas antes é preciso haver uma preparação. Se nós vamos realizar alguma tarefa espírita, precisamos orar. E se vamos para um ambiente em que possivelmente nós temos espíritos infelizes, enfermos, zombeteiros, mais ainda nós vamos precisar desse equilíbrio íntimo, esse equilíbrio pessoal, para a gente poder, de fato, ajudar. São trabalhos que só deve o médium ir realizar quando se sentir seguro para isso, senão pode arranjar problemas. Claro que não tendo ninguém, aí nós vamos e fazemos aquilo que nós podemos. Mas lembremos que essas influências acontecem em qualquer momento. Jesus vai ter a ocasião de dizer a Pedro, aparta-te, demônio. E Jesus estava falando com o espírito que estava influenciando Pedro naquela hora. Então, ainda ali há essa influência para mostrar que o vigiar e orar do Cristo, ele não é uma retórica, mas é uma instrução prática. Seria errado não querer desenvolver a mediunidade? Olha, a pessoa não querer desenvolver a mediunidade, lógico que é uma opção da pessoa. Mas, se ela tem um compromisso, logicamente que está fugindo desse compromisso e vai arcar com as consequências de não fazer isso. Agora, desenvolver a mediunidade também não é só ir para a reunião mediúnica e receber espírito. Você pode desenvolver a mediunidade em determinados níveis no serviço de passe, no serviço das orações, das vibrações pelos que sofrem. Mas se há, de fato, aquele compromisso, é preciso conhecer a mediunidade e realmente educar, porque há aí um compromisso que já trazemos do passado. Lógico, todos nós podemos recuar desses compromissos. Quantos deles nós não recuamos sem o sabermos? Já fizemos isso nessa vida e não tomamos conhecimento. Quanto à mediunidade, aqueles que faliram na mediunidade, eu gostaria de lembrar aqui o livro de André Luiz, Os Mensageiros, que está cheio de médium que deu com os burros na água. Vieram com compromissos, alguns até começaram, mas ou abandonaram ou se desviaram, porque também pode desviar a finalidade da mediunidade. E aí faliram. E o livro Os Mensageiros vem nos alertar que todos os dias milhares de médiuns, ou seja, de pessoas comprometidas com a mediunidade, estão reencarnando. E onde estão esses médiuns? Alguns fizeram essa opção ou não conseguiram chegar onde deviam. E outros faliram,
Por isso, a mediunidade é um desafio contínuo, porque é um compromisso de vida, né, que nós trazemos conosco. Então, recuar de desenvolver a mediunidade, achamos que é um risco e também um desperdício de oportunidade. Mas cada alma é livre para escolher seus caminhos em qualquer lugar, em qualquer momento, logicamente, dentro de determinados limites, porque o nosso livre-arbítrio ainda é relativo. A gente está com tempo? A Kemi, dá para fazer mais? Depende do Samuel, porque ele está no Brasil. Por mim, mais duas perguntas? Quantas perguntas nós temos, Adriana? Tem mais duas. Acho que algumas então, ele já acabou respondendo nas outras, então eu não vou fazer, tá? Uhum. Então tem uma aqui que você pode nos clarear a questão da alimentação e ingestão de substâncias químicas, como carne vermelha, bebida alcoólica, cigarro, em conjunto com o trabalho mediúnico? Nós temos que partir do princípio que para o melhor exercício da mediunidade, há algumas exigências, digamos, a nível mental. André Luiz vai nos dizer no livro Nos Domínios da Mediunidade que o fenômeno mediúnico reside na mente. A base do fenômeno mediúnico reside na mente. Então, a nossa mente, ela precisa estar preparada para esse trabalho mediúnico. Então, tudo que possa sobreexcitar a mente, ela é desaconselhável para o exercício da mediunidade. Alguns autores falam do café, do chocolate, porque são estimulantes. Depende da quantidade que você usa também. O álcool também é um estimulante, além de ficar os miasmas. André Luiz vai nos falar, e outros espíritos, sobre essa questão, e que compromete a reunião ambiente. Então, é preciso abandonar todas essas coisas. A carne em si, apesar de que no espiritismo nós não temos assim uma proibição da alimentação da carne, né? Alguns defendem, outros dizem que não precisa. O certo é que eu penso que não comer carne ou comer menos carne pode ser mais saudável. Eu passei aí uns 11 anos sem comer carne, nem comia carne. Agora também eu sou radical. Eu não comia carne, não comia peixe, não tomava café, não comia chocolate, não comia açúcar, não tomava Coca-Cola, refrigerante. Foram 11 anos. Nunca senti nada que as pessoas... mas você vai ter deficiência. Nunca tive. Quando eu resolvi voltar a comer carne, a primeira coisa que eu comi foi uma feijoada. Você vai adoecer. Não senti nada. Quem sentiu foi o porco que eu comi lá, mas eu mesmo não senti nada. Mas é inegável que a carne ela vai exigir determinadas energias nossas, especialmente no dia da reunião, porque ela é de difícil digestão. Além de trazer consigo, em determinadas quantidades, a emoção daqueles animais que foram abatidos. André Luiz nos fala sobre isso. E aquilo vai para o nosso psiquismo e pode dificultar essas coisas. Mas eu, por exemplo, visitei há muitos anos, eu acho que isso em 91 ou 92, Langerton. Langerton era sobrinho, neto lá do Eurípides Barçanufo. Eu fui buscá-lo uma vez em Peirópolis, fica a uns 20 quilômetros lá de Uberaba, para ele vir fazer um trabalho em Brasília. À época eu morava aqui em Brasília, nesse período. E eu fui buscá-lo. Eu até cheguei tarde da noite, porque eu fui de carro, então fiquei até no carro, não quis bater na porta. No outro dia fomos pegar o Langerton, mineiro, né? Aqueles mineiros que gostam do tutu, a carne de porco com bastante gordura. E eu era vegetariano, eu não comia nada disso. E ele reclamou, foi muito. E disse, olha, pois toda vida que eu vou receber o doutor Bezerra, a primeira coisa que eu faço é comer uma carninha de porco, ele me dizia. E ele era médium receitista, formava as filas
e reconhecido. Formava filas. E ele ali era rapidinho passando aquela receita. Eu digo, Langerton, mas como é que os espíritos fazem tão rápido esse trabalho? Ele disse, não, do 8º ao 10º na fila, eu já sei o que é que tem, que os espíritos já disseram, quando eles vão chegando, já está terminando de escrever a receita. Então, depende da alma também, mas seguramente os espíritos aí talvez tenham mais trabalho para elijar essas energias. Tem um caso que André Luiz nos fala, acho que está em Missionários da Luz, que é uma reunião de materialização de efeitos físicos que ia acontecer. E um homem que tinha tomado uísque socialmente há uma semana atrás, há uns dias atrás. Mas, quando ele entra no ambiente, a espiritualidade se joga para isolar os eflúvios ainda daquele uísque que ele tomou socialmente há dias atrás, porque eles iriam trazer prejuízo à reunião. Então, André Luiz vai tratar sobre essa questão também no livro Desobsessão, aconselhando uma alimentação moderada para que o estômago não fique trabalhando, consumindo suas energias e você nem concentra para a reunião. Então, desaconselha antes da reunião isso aí. A bebida alcoólica, nem pensar. E lá em André Luiz, por incrível que pareça, ele manda diminuir o cigarro. Mas, se nós formos observar, a época que André Luiz trouxe a mensagem, não podia deixar largue o cigarro. Não podia dizer ainda isso. Então, ele manda diminuir. Eu tenho um amigo em Uberaba. Ele até escreveu, acho que uns 2 livros sobre o Chico, que é o César Carneiro. E ele fumava quando era novo. 2 coisas que aconteciam lá com eles. Era o cigarro e ele queria ser dentista. Então, ele perguntava para o Chico o que é que Emmanuel dizia, se ele devia ser dentista ou ficar no trabalho que ele estava, que ele era ourives, para se dedicar ao espiritismo. Emmanuel termina, depois de ele perguntar muito, que tinha muito dentista já, que ele fosse ser espírita. E sobre o fumo, a questão do cigarro, pergunta a primeira vez, Emmanuel, pergunte a Emmanuel, Chico, se eu devo largar o cigarro. Aí o Chico disse, olha, ele está mandando diminuir. Passou alguns meses, perguntou de novo. Olha, a Emmanuel disse que você diminua o cigarro. E passou mais de 1 ano e aquilo o incomodava. E ele chegou lá para o Chico e disse, Chico, isso ainda me incomoda. Pergunte ao Emmanuel se é só para eu diminuir o cigarro. Ele diz, olha, ele disse que é para diminuir, mas bom mesmo é você deixar. E ele largou o cigarro. Então, são energias que comprometem ali o ambiente psíquico e espiritual. Assim como os espíritos desaconselham, por exemplo, reuniões de estudo antes da mediúnica. O que é que eles recomendam antes da reunião mediúnica? A leitura do Evangelho, a leitura de uma mensagem. Por quê? Qual é a finalidade desses textos, dessas leituras antes da reunião? É pacificar a mente. Porque para o exercício mediúnico, a mente precisa estar tranquila, serena como um lago ali. André Luiz até usa essa expressão em suas obras. Precisa estar sereno. E, às vezes, o estudo ele leva à discussão sadia, mas causa uma agitação. Muita gente hoje faz estudo para fazer mediúnica, mas não é a recomendação dos espíritos. E o espírito Camilo, pelo Raul Teixeira, vai dizer a mesma coisa. O estudo, o que nós vamos ler antes da reunião mediúnica, é para pacificar. Nada que possa trazer agitação, porque compromete aí. O médium vai demorar mais a concentrar. E a gente cuidar do dia a dia, porque às vezes senta na mesa e fica ali 10, 15 minutos, 20 minutos, é como se abrisse a caixa de Pandora e todos os demônios começam a sair. O pensamento é uma caixa de Pandora, até que resta só a esperança. Aí é que o médico consegue concentrar e a reunião já está no fim. Então, é preciso esses cuidados. A última questão, então, Samuel. Pode ser. Como médium, como controlar as influências espirituais quando se está em público ou no trabalho, por exemplo? A maneira que nós temos de controlar as influências espirituais
é a nossa conduta diária. É esse trabalho contínuo, esse desafio de estarmos continuamente com a mente voltada para o bem. Mas a influência vai chegar, mas espírito nenhum vai nos influenciar negativamente se não aceitarmos. Nós temos que ter consciência que somos senhores do nosso corpo, da nossa mediunidade, e afastar essas influências, porque elas vão aparecer e aparecem no dia a dia, a cada hora. Não precisa estar num ambiente tão ruim. Os espíritos estão em toda parte. Então, eles chegam com essa influência. Qual é a maneira de evitar? É ter uma vida pautada dentro das regras do Evangelho. É uma vida pautada dentro das recomendações da vida espiritual superior. Jesus se diz que foi tentado no deserto, mas, na verdade, ele não foi tentado. Os outros tentaram tentar Jesus, mas ele não estava nem aí para eles, porque Jesus não sofria essa influência. Foi uma perca de tempo deles. Mas até com Jesus, os espíritos se atreveram. E que dizer de nós? Eles vão fazer isso. Então, é a vigilância, é não dar espaço e cortar, não deixar que essas coisas se demorem na nossa mente. Esse é o grande desafio nosso, porque não somos médiuns só dentro da reunião mediúnica. Quem é médium 24 horas por dia. Ok, então, foi essa, tem mais, mas ficou combinado que essa seria a última, né? Isso. Só tem uma pergunta da Maria Alba sobre em qual obra de André Luiz relata sobre esse assunto das leituras antes das reuniões mediúnicas? O livro Desobsessão. Porque no livro Desobsessão é só orientação para a reunião mediúnica. Ele vai falar sobre alimentação, sobre a questão do sono, sobre a oração que nós devemos fazer durante o dia antes de irmos à reunião, da conversação antes da reunião. Ninguém vai chegar na reunião mediúnica e estar falando das questões políticas ou das fofocas dos jornais e disso, daquilo, porque não é um ambiente adequado. Nós estamos indo ali tratar com os espíritos e muitos deles enfermos, então devemos guardar isso. Ele vai orientar sobre vestuários, eles pedem até para se tirar óculos, tirar relógio, porque os espíritos, às vezes, em algum espaço não pode bater. Mas hoje se criou nas casas espíritas, aqui no Brasil tem isso. Eu acho isso um horror. O médium tem que chegar e ficar amarrado na cadeira. Isso não existe. Mediunidade é coisa natural e é diferente de um para outro. Não há essa coisa. Mas se criou aquilo que o espírito pode chegar assim, enfermo como for, mas o médium tem que estar ali como um dois de paus, como se diz. E isso não é verdade. Isso vai levar o animismo a travar. Ah, não, mas a mediunidade tem que fazer o curso de 4 anos para a mediunidade. E se a pessoa que chegou com uma necessidade maior, nesses 4 anos já tiver desembocado na obsessão, antigamente internado, hoje em dia quase não se interna, às vezes pende para o suicídio ou para o vício, porque nós dissemos que tem que ser 4 anos, 2 anos, 3 anos, tem que fazer o curso. Não. A pessoa tem que conhecer mediunidade, conhecer espiritismo. E isso ela pode fazer em casa em 3 meses, em 6 meses, se tiver interesse, e ter maturidade para ir à reunião mediúnica. Então, se criou essa coisa em torno da mediunidade. Eu pergunto, qual foi o curso de mediunidade que as médias de Allan Kardec fizeram? Qual foi o curso de mediunidade que Ivone Pereira frequentou? Que curso de mediunidade o Chico passou 1 ano, 6 meses, 2 anos ali? Não existe isso. O que precisa é conhecer a doutrina espírita. No meu caso pessoal, eu tiro muitos outros por mim. Como eu cheguei com uma obsessão muito grave no espiritismo, foram 10 anos. Inclusive, meu caso saiu nos jornais em Fortaleza, foi tema de estudo no congresso psiquiátrico
em Fortaleza, na época, até fenômeno de efeitos físicos. Mas quando eu cheguei no Espiritismo, com 3 meses, primeiro eu li o Evangelho em um dia. O Livro dos Espíritos, a primeira leitura, foram 2 dias. Eu li André Luiz todinho em 3 meses. Eu li Paulo Estevam em 2 dias. Foi o livro que eu demorei mais depois do Livro dos Espíritos, acho que foi Paulo Estevam, que era 400 e poucas páginas. Então, em 3 a 4 meses que eu já estava tomando passe na casa e nas reuniões, eu já havia me engajado na atividade da assistência social, participava da campanha do quilo, que é preciso que o médium faça alguma atividade na casa, porque não existe profissão de médium. Eu sou médium no centro. Não. Nós temos que participar das outras atividades para estarmos inseridos ali. Não existe ninguém só para ser médium naquele dia. Então, no meu caso pessoal, eu já participava dessas atividades todas e já tinha lido essas obras. De modo que, com 6 meses que eu estava aí, quase menos de 6 meses, eu fui convidado a ir para a reunião mediúnica, lógico, com todos aqueles cuidados. E eu fui à reunião mediúnica e fiquei 1 ano inteiro na reunião mediúnica sem uma passividade, sem uma comunicação. Eu já estava desconfiado de mim mesmo. Eu digo, mas eu passei 10 anos obsidiado, dormi amarrado tantas vezes, ou nas solitárias, nos hospitais psiquiátricos. Como é que agora está desse jeito? Passou 1 ano, o Espírito veio e trouxe a primeira comunicação. E disse que durante aquele ano eu estava em tratamento, porque o longo período de convívio com esses espíritos de energias conturbadas me haviam causado prejuízos a nível perispiritual. Então, eu estava sendo tratado e, depois de 1 ano, a mediunidade voltou. Então, a pessoa precisa conhecer, estar bem amparada. E também, médium não é batata que você joga na terra e deixa que ela enrama. O médico que está iniciando, ele precisa de orientação, de alguém que converse. Como é que você está sentindo? Quais são os sintomas? Eu senti isso hoje, eu não senti aquilo, eu não consegui concentrar, senti os calafrios. Ou seja, aí o pessoal que dirige vai conversando, vai orientando, vai mostrando literatura. Então, é um trabalho de apoio. Mas as pessoas acham também que médium é como batata. Você joga na terra e deixa que ela enrame. E isso não é verdade. Isso tem trazido muito prejuízo ao trabalho mediúnico nas casas espíritas. Eu acho que esse é um dos motivos que tem rareado tanto médium para trazer as coisas de maior qualidade para nós.